Bom, eu tenho a honra de receber, tá aqui ao meu lado, ela que é mulher com uma trajetória aí que eu vou falar pra vocês, ó. Ela é natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, primeira prefeita mulher do município, primeira mulher na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e agora está disputando a presidência pelo MDB. Seja muito bem-vinda, senadora Simone Tebet. Obrigada, Lilian. Em seu nome agradeço todo o Grupo Perfil, prazer muito grande a gente começar com esse bate-papo e começar falando de mulher, já que você mencionou, também fui a primeira mulher vice-governadora do meu estado, a primeira mulher a ter coragem em 198 anos de história do Senado, a ser candidata à presidência do Senado e a primeira mulher a presidir a comissão, isso é muito triste a gente falar, que a gente não gostaria que tivesse, a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher no Brasil. Já começando, como é que é ser mulher numa instituição política tão masculina como é o Congresso Nacional? Porque a gente tem um país majoritariamente feminino, mas essa representatividade na política parece que não acontece, não é, senadora? Lilian, bom, eu acho que de um lado, ser mulher na política se assemelha muito ao fato de ser mulher no Brasil, né? Tudo para nós é muito mais difícil. A gente tem que passar pela fechadura da porta, né? Ninguém vai abrir a porta para que nós possamos passar. Nós somos criadas para ser do lar, ser mães, ser esposas, companheiras, nós temos o maior prazer disso, mas sempre quando a gente vai para o mercado de trabalho, as mulheres com a mesma profissão, com a mesma capacidade, com a mesma função, chegam a receber até 20%, 25% menos que um homem. Se for uma mulher preta, chega a receber até 40%. Mas, por outro lado, na política, se já é assim, né, há uma certa misoginia, uma certa discriminação, uma certa desigualdade, imagina num mundo machista como o mundo da política, onde o espaço é de poder, não? Quem tem poder não quer abrir mão. Então, e nunca por uma mulher. Né? Abrir mão para uma mulher significa, de alguma forma, para eles se diminuir o seu espaço masculino. Mas que bom que nós temos mulheres guerreiras, mulheres raçudas, né? A mulher brasileira está conquistando o seu espaço e eu acho que em curto espaço de tempo os nossos filhos, nossas filhas não passarão pelo que nós passamos. Tomara. A primeira vez que eu conversei contigo me chamou a atenção a tua atuação na CPI da Covid. De forma cirúrgica, você deu um nó em muitos depoentes, com provas, com documentos, perguntando de forma muito objetiva, muito cirúrgica, questões que depois eles tropeçavam e isso acabava tendo um desenvolvimento benéfico para a CPI. É esse o modo, Simone Tebet, de fazer política? O que tem de diferente como mulher e com o teu papel na CPI, o que vem de lá para cá? Meu maior mérito na política é não ter medo. Eu tenho coragem de enfrentar os desafios, porque na minha casa nunca faltou pão, mas também nunca faltou a fome de justiça. Olhar para o lado e saber que outras pessoas carentes num Brasil tão rico ainda passam fome. Então toda vez que eu lembro que tem hoje uma média de 5, 6 milhões de crianças dormindo com fome todas as noites, não dá para fraquejar. Né, preciso ter coragem. E ali você deu um exemplo típico. E ali, por diversas vezes, em função dessa contundência, eu também fui ali a primeira mulher líder da bancada feminina no Senado, não existia bancada feminina, eu tinha que ir à frente representando as mulheres que estavam ali. As mulheres, as senadoras deram um show, né, de harmonia, de capacidade de trabalho. Eu resumiria dizendo o seguinte, Lilian, eu entrei muito comovida na CPI por tudo que nós estávamos vivendo, mas saí de lá totalmente indignada. Eu acho que foi essa indignação, essa raiva pelo atraso de vacina, saber que nossos mães perdendo filhos, filhos perdendo mães por um atraso de 45 dias. Quantos que vocês conhecem foram entubados ou não sobreviveram por conta de 10, 15, 20 dias de atraso de vacina. Então acho que isso me deu força. Eu sou professora de Direito Público, o meu papel é esse. E sofri misoginia por conta disso. Outros atacavam as autoridades e eu que fui considerada desequilibrada por um ministro da Justiça, o outro achou que tinha o direito de apontar o dedo para mim e da forma como veio, levou, porque eu digo, e eu acho que isso é uma experiência que é importante passar para as nossas meninas, que eu sei que eu estou me dirigindo aqui a um público muito jovem, de meninas que têm idade para ser as minhas filhas. Quando eu tinha a idade de vocês, a primeira vez que eu recebi violência política, foi no início da minha vida pública já há algum tempo, eu fui chorar no banheiro. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como reagir, isso tem 20 anos. A segunda vez eu tentei argumentar e eu vi que eu falei, não consegui. O caminho não é por aí. Eu falei, da terceira não vai ter, né? E foi assim. Então toda vez que vem
Hoje as pessoas me respeitam, a classe política respeita, porque tem realmente, assim, sabe que eu não levo desaforo para casa, que atrás de mim eu sei que eu tenho uma responsabilidade com as mulheres brasileiras. O meu erro reflete nas mulheres, né? Os meus acertos, nossos acertos da bancada feminina reflete positivamente em todas as mulheres que são profissionais, liberais, que trabalham fora, né, que têm essa garra, essa coragem que nós mulheres brasileiras temos. Falando em garra e coragem, quantos leões foram necessários matar por dia para chegar onde a senhora está, concorrendo aí à presidência pelo MDB, que é um partido tão tradicional? Que responsabilidade é essa? Ainda estou matando esses leões. A convenção está chegando. Eu até vi, e quero fazer até uma justa homenagem a um candidato à presidência da República que disse exatamente isso quando foi perguntado sobre o MDB. Né? E ele disse exatamente, alguns falam e são contra o fascismo, mas não deixam de cometer um fascismo contra a pré-candidata Simone Tebet, né, dentro do seu próprio partido, impedindo, querendo boicotar a candidatura dela mesmo internamente. Mas é isso, é ter coragem de enfrentar, porque a gente tem que estar sempre fazendo o que deve ser feito quando tem convicção que está do lado certo da história. Eu tenho convicção que o Brasil precisa dar alternativa na eleição para o eleitor. Né? A soberania é popular. Se a soberania é do povo, ela não pode ser discutida o poder nas quatro paredes, nas salas esfumaçadas e salas fechadas de homens brancos, hétero e engravatados. Nenhum problema quanto a isso. Mas eles precisam decidir pensando no eleitor. O eleitor, uns já querem optar por voltar ao passado, outros querem ficar com o presente. Mas tem pelo menos um terço, mais de 30% da população que está pensando em alternativas de poder. Nós temos que dar perspectiva de futuro. Não é possível os grandes partidos de centro, como é o caso do MDB, PSDB, Cidadania, entre outros, não apresentar alternativa para o eleitor. E ele, na sua sabedoria e na sua soberania, porque o poder é do povo, é que vai decidir. Então é isso, é ter coragem de estar ao lado certo, do lado certo da história e fazer o meu melhor para que a gente possa ter uma democracia forte, mas principalmente um país igualitário, dar igualdade de oportunidade para as pessoas. Não dá mais para admitir retrocessos, né? Garantir os direitos fundamentais, os direitos humanos, o direito de cada um ser o que quiser ser, ter o direito de viver num país livre, tendo a autonomia de decidir, né, a sua orientação sexual, a religião que quer ter ou não ter, né, o seu espaço de liberdade. Eu aprendi desde muito cedo, eu dei aula há muito tempo no direito, eu falo assim, eu falo isso para as minhas filhas não têm limites, elas podem ser o que elas quiserem. A única condição, o seu direito termina onde começa o do outro. Você vai respeitar o direito de outro. Fora isso, você tem a liberdade para fazer o que quiser. E é isso que a gente quer para as pessoas, que eu quero é isso, que a juventude que vem muito melhor do que nós, porque vem sem qualquer tipo de preconceito, venha pronta para fazer o que a minha geração falhou com o Brasil. Essa juventude, se Deus quiser, não vai falhar. E tendo como base o respeito que a senhora falou para que a democracia vigore e o diálogo. Por que estou falando isso? Recentemente viralizou uma imagem sua cumprimentando de forma educada e elegante o adversário político Ciro Gomes. A gente está vendo aí uma situação polarizada, de um lado o PT, do outro lado Jair Bolsonaro, Lula, essa polarização raivosa. E quando a senhora cumprimentou o Ciro Gomes, acabou viralizando porque virou notícia. Como é que a senhora vai lidar com toda essa educação, com esse cenário que está sendo posto? Eu tenho convicção que nós temos que parar de falar menos de Lula e Bolsonaro e falar mais de Brasil. O Brasil é do povo brasileiro e o Brasil precisa ser entregue às pessoas, ao povo brasileiro. Essa política ideológica de nós contra eles, que começou lá atrás, é importante dizer isso, de ódio, está levando o Brasil para o abismo. Ninguém discute o problema da fome, da miséria, do desemprego, da desigualdade social, das crianças que na pandemia ficaram fora de aula e fora da sala de aula, estão com um problema seríssimo de alfabetização, um atraso que só o tempo dirá qual vai ser a consequência disso. Né? Ninguém fala mais do desmonte da questão ambiental, dos órgãos de fiscalização e controle, tudo é uma cortina de fumaça. Um se alimenta do
da narrativa do outro para tampar o sol com peneira e não apresentar ao Brasil qual é o programa de governo para erradicar a miséria, diminuir a pobreza, gerar emprego, fazer a indústria ser forte novamente para gerar emprego e renda para a população, garantir ao mundo que nós temos um meio ambiente sustentável, que nós vamos preservar a Amazônia, que nós vamos ter energia renovável, que nós vamos ser exemplo para o mundo de desenvolvimento sustentável. Ninguém fala disso. Com moderação, com equilíbrio, com diálogo, que faz parte do meu perfil, colocar um adulto na sala. Olha, menos violência, menos ódio, vamos falar do Brasil. É isso que eu quero levar, inclusive, para os nossos debates. Quando tiver um ali se confrontando com o outro, lembrar que lugar de presidência é lugar de coisa séria, é lugar de dar exemplo, né? É o lugar de ser referência. Um presidente da República, ele é referência para essa juventude. Se o presidente da República diz que pode pegar em armas, se o presidente da República destila ódio, estimula fake news, flerta com o autoritarismo, não respeita as instituições democráticas, não acredita numa imprensa livre, numa política séria e no respeito a quem pensa, às minorias que pensam diferente, ele está, lamentavelmente, mudando toda uma mentalidade de uma geração. Nós não podemos admitir isso. Este não é o Brasil que eu conheço, muito menos o Brasil que nós queremos. É por isso que coragem não me falta. E quando falta a força, porque essa sim, a força é uma coisa que muitas vezes nos falta, né? Eu sou muito assim, eu sou muito religiosa, eu faço uma única oração quando eu levanto de casa, levanto da cama. Eu peço a Deus que segure a minha mão. E acho que dessa forma eu busco força muitas vezes de onde não tem, até para aguentar as fake news, que eu sei que já estão sendo feitas e que virão ao longo do tempo. Essa questão que a senhora mencionou, da educação do povo brasileiro, passa muito aí pelo investimento em cultura também. Eu não consigo separar a cultura de educação, porque acaba, no final das contas, sendo uma fonte só. Qual vai ser o papel da cultura, que nem ministério tem mais, e da educação na sua futura gestão? Quais são as propostas? Olha, duas coisas. Você me fez uma pergunta que me remete a outra. Foi o primeiro compromisso que eu fiz, assim que houve o lançamento, o anúncio do Cidadania vir com o MDB, é de que nós vamos criar um ministério paritário entre homens e mulheres. Se forem 20 ministérios, 10 serão ministras e 10 serão ministros de Estado. E entre eles queremos negros dentro do ministério. O segundo compromisso que eu fiz é recriar o Ministério da Cultura, que são duas coisas distintas e extremamente necessárias, são complementares. O Brasil não pode viver sem cultura. Um povo que não tem sua história contada, recontada, entendida, é um povo que está propenso a sucessivos fracassos, a repetir erros. A cultura impede um povo de repetir erros, porque ela mostra a realidade da forma como entende, né? Seja nas artes cênicas, seja uma pintura, seja na música, seja no teatro, seja no cinema, seja de que forma for. E quanto mais popular a cultura, mais ela se aproxima da sociedade. Fazer um grande investimento de trazer a cultura popular para a grande cultura que nós queremos apresentar ao Brasil, valorizar, reapresentar, né? no sentido de valorizar. E eu, como professora, entendo que são duas grandes metas. Ao mesmo tempo, como é que você vai diminuir a pobreza e erradicar a miséria? Porque é possível erradicar a miséria e diminuir a pobreza. De um lado, com essa transferência de renda permanente, quem tem fome tem pressa, você não pode deixar uma única criança dormir com fome no celeiro do mundo. O Brasil, que alimenta 800 milhões de pessoas no planeta, não conseguir alimentar 33 milhões de brasileiros, sendo deles 5, 6 milhões de crianças, isso é inconcebível. Então essa transferência de renda como um programa de Estado, bem organizado, dando para quem tem, e tirando de quem tem muito, no sentido de quem tem muito vir a contribuir com essa conta. De outro lado, uma falácia, eu aprendi isso inclusive conversando com a sociedade civil que hoje tem a educação como verdadeira bandeira, que é uma falácia dizer que a gente só resolve o problema da educação no Brasil em 20 anos, porque essa é uma forma de empurrar o problema para o próximo, o próximo resolve. Não é verdade. Hoje, a educação evoluiu no Brasil, não com a rapidez que nós queríamos, mas já permite dizer que em menos de 8 anos a gente forma os nossos jovens. É cuidado, ensino infantil, a União tem que saber que ela é coordenadora.
Ensino infantil fundamental, é coisa do prefeito, é verdade. A ensino médio é do Estado, é verdade, é o que está na Constituição. Mas a União ser uma grande coordenadora, uma grande gestora, não só colocando dinheiro, mas cobrando resultados, acompanhando, se colocando à disposição. Com isso a gente garante a criança de 0 a 5 anos, que é fundamental, especialmente os primeiros 1000 dias, que é quando se forma, a gente sabe agora, a neurociência explica isso, a formação da cabecinha das nossas crianças, permitindo que as mães possam trabalhar e cuidando de uma forma muito especial do ensino médio. O ensino médio nós já temos uma lei boa, que precisa só ser adequada, regulamentada, que é o ensino médio técnico, onde o jovem escolhe o que ele quer estudar, com conectividade. Todas as escolas públicas no Brasil têm que ter, agora o futuro 5G, né? Mas que seja o 4G. Tem que ter conectividade, com tablet na mesa de cada jovem. Ele tem o português e a matemática, depois ele escolhe as disciplinas que ele quer. E cada escola que aumentar a carga horária, né, passando para período integral, vai ter recurso da União, R$2.000 por aluno, para que esse aluno, tendo conectividade, sabendo a disciplina, ele vai escolher a disciplina que ele quer, ele tenha 2 portas de saída. A do curso profissionalizante de 1 ano e 1 ano e meio, vai ser um engenheiro mecânico lá, sei lá, um técnico mecânico que vai ganhar tanto quanto um profissional de um ensino universitário, ou ele vai para um banco de universidade, virar um advogado, um médico, aquilo que ele queira fazer. E para a gente terminar, qual é o recado que você tem a deixar para a população? Eu não vou nem falar só para as mulheres, para homens, mulheres, para pessoas que vivem no nosso Brasil, com a expectativa dessa eleição de dias melhores, de anos melhores. O que Simone Tebet tem a dizer? O Brasil é um país tão rico e tão privilegiado comparado a qualquer outro país do mundo, que apesar de tantos retrocessos, é possível rapidamente nós reconstruirmos o Brasil. Em questão de meses, a gente apaga da memória e da história do Brasil esses retrocessos que com o qual hoje nós temos que conviver. Então o recado é um recado de esperança. Com coragem e com amor, nós vamos juntos reconstruir o Brasil.